Oi! Se tu gosta de mesa posta, a aula de hoje é para ti. Eu vou ensinar a fazer esse lindo porta-guardanapo que apareceu aí no vídeo. Então, se tu quiser aprender todo o processo, fica comigo até o final do vídeo. Vem comigo que eu vou te ensinar. Bom, então eu fiz assim, eu fiz tipo de um molde. Isso aqui tem 25 por 2 centímetros. E eu vou, esse cano de PVC com 4 centímetros de diâmetro, em polegada, não sei dizer quanto é que é. E aqui a gente primeiro enrola um alumínio para depois ficar mais fácil de desgrudar, de descolar a peça do cano. Então a gente põe alumínio por causa disso, que de repente pode vir massa pelas bordas, então aí fica difícil de descolar, pode danificar a peça. E nessa peça eu passei cola branca de um lado e do outro, tá? Para ela impermeabilizar bem. Então, o que vai ser? Isso aqui vai ser a estrutura do nosso porta-guardanapo, tá? Se for fazer só com ele, a parte interna não vai ficar tão bonita, porque isso aqui é uma peça mais sofisticada, né? Então, a parte interna tem que ficar bem bonita, por isso que eu optei por pôr o papelão por dentro, para ficar bem bonito. Depois vai ser pintado, né? Não tem problema. Isso aqui é um papelão de tipo caixa de café, de embalagem de perfume, é um papelãozinho mais fino, tá? Não é papelão de caixa, é uma coisa mais delicada. Aí a gente fixa com a fita crepe no início, ó. Bem apertadinho, senão ele pode soltar. E aí a gente vai fazendo o espiral. Isso aqui pode ser mais fininho, inclusive, né? Depende do gosto de cada um. Eu fiz com 2 centímetros. Tá? E essa ponta aqui a gente prende de novo com fita crepe. Tá? Então vai ficar assim. Então a gente cuida pra ficar, essa fenda aqui ficar parelha, né? Pra ficar bem bonitinho. E na hora depois a gente pode passar a massa aqui por cima, não tem importância, só tira depois a fita. E a fita vai ficar tipo de um sanduíche, que não tem importância nesse pedacinho. Tá? Então a gente começa a aplicação da massa. Acredito assim que uns 3 milímetros é o suficiente. Tá? Então a gente vai pondo, não faz muito fininho nem muito grosso. Muito fininho ela pode ficar muito flexível. E muito grosso fica grosseiro, fica feio. Tá? Então, a gente vai pondo assim aos pouquinhos e já vai cuidando das bordas, ó, pra ela ficar bem parelhinha nas bordas. Aí, depois a gente vai arrumando com a pazinha. Isso aqui eu me inspirei numa peça de cerâmica que eu vi no Pinterest. Que eu acho que muita coisa da cerâmica dá pra gente transpor pro papel machê. Foi o caso das minhas bijus. Eu comecei a olhar muita biju de cerâmica e achei que dava pra fazer com papel machê e realmente deu. Ó, ela vai ficar mais ou menos assim, ó. Eu acho que dá uns 3 milímetros de impressão. E a gente vai descendo com a pazinha assim, vai arrumando. Eu tô pensando em fazer mais uns vídeos de porta-guardanapo, porque eu acho uma coisa muito bonita. E o papel machê é um material que dá muito bem para fazer esse tipo de coisa. Fica lindo. Eu sei que a comunidade de mesa posta é bem grande, né? A mulherada gosta bastante disso. E esse depois que secar bem, como aqui hoje tá úmido e tá seco, eu acredito que vai secar só amanhã. Então eu vou pôr no ventilador. Olha, ele vai ficando bem bonito, olha só. A espessura é mais ou menos assim, ó. Tá? Eu calculo aqui uns 3 milímetros, mais ou menos. E a gente vai vindo na sequência aqui. Então eu vou fazer todo o contorno aqui. Ele é todo feito dessa forma, olha que lindo que vai ficando. E a gente vai ajeitando, vai arrumando. Pode pôr uma textura que... De repente pode fazer uma textura assim, um outro tipo de textura. Quem tem rolinho, carimbo, essas coisas assim, dá pra fazer uma textura legal. Mas eu quero fazer, vou arrumar na pintura, eu tô pensando em fazer uma pátina. Tá? Então vai ser assim, ó. Então eu vou fazer ele todo ao redor e vou trazendo pra vocês. Agora, antes da gente arrumar as bordas, tá? Já fiz tudo. Aí a gente vai pôr um saquinho plástico pra ajudar a não precisar lixar. Você não tem como lixar, né? Muito fininho. Então, a gente arruma com saquinho, ó. Ele fica bem bonitinho. E não precisa lixar. Esse saquinho tem que estar limpo. Eu sempre aconselho, assim, ó, o saquinho tem que estar limpo e a mão tem que estar limpa. Senão gruda em tudo, tá? Aí, depois que a gente fizer isso, a gente vai arrumar as bordas em todo ao redor. Ó, e fica parelhíssimo. Então, fica um trabalho bonito, bem acabado.
Agora a gente arrumando assim, ó, como fica lindo. Fica bem lisinho. E agora a gente pode arrumar as bordas. Em vez de deixar as bordas quadradas, eu acho que até eu ia fazer quadrada, mas eu acho que eu vou fazer mais redondinho, acho que vai ficar mais bonito. Então, ele tem um acabamento assim mais volteadinho. Em vez de fazer reto, eu vou fazer assim, abaulado. Acho que vai ficar melhor. Então, tem que cuidar assim que a gente põe a massa em toda a extensão da peça com a mesma espessura. Mais ou menos mesmo, lógico, é impossível fazer igual. Mas assim, mais ou menos a mesma espessura para ficar tudo parelhinho. Não ficar um lado grosso, outro lado fino, então senão fica feio. Como é uma peça mais requintada para mesa, né? Então tem que ser uma coisa bem acabada. Então, agora aqui tudo é na mão, então a gente vai ajeitando, arrumando, essa parte aqui é mais chatinha de fazer, porque é a parte do acabamento, né? Então, ó, tem que ficar tudo parelhinho. Quanto mais parelho, mais bonito vai ficar. E é só isso, tá pronta a peça. Então, faz um conjuntinho de meia dúzia, põe numa caixinha bonita, uma embalagem que chame atenção. Isso aqui é uma peça muito vendável. Tá? Para o pessoal que gosta de mesa posta, quem tem loja virtual e quer vender uma coisa diferenciada, eu acho que é um trunfo. Porque a gente não vê coisas assim em papel machê. Vocês podem procurar. Eu não achei. É muito pouco. Se tem, é muito pouco. Então, é um mercado que a gente pode explorar. Ó, então, praticamente tá pronto. Ó. Agora é só deixar para secar. É só isso, tá? Então, o segredo 1 é o plástico. E o segredo 2 é deixar as bordas viradinhas assim, pra ficar uma coisa bem acabada. Tá pronta a peça. Essa peça aqui, vocês podem substituir, porque não tem cano, substituir pelo rolinho que vem no papel alumínio ou no papel filme, porque eu acho que eles são um papel bem duro, um papelão bem duro, então dá pra fazer esse molde ali também. E a metragem aqui é bem a tamanho de uma argolinha de porta-guardanapo, então fica bem perfeito. Agora tá seco e eu tirei da base, né, que era o canudo. Agora só vou cortar essa parte aqui, que eu não, como ficou colado ali, eu não consegui tirar. E o resto eu vou passar uma lixinha de unha, pra acertar as rebarbas e ficar mais bonitinho. Então esse aqui só corta com a tesoura, porque ele tá entre o papelão e o machê, né? Então não tem como tirar. Então tem que cortar. E agora com a lixinha de unha nessa parte mais grossa, a gente dá uma arrumada aqui. Já pode pintar. Ele ficou assim um pouquinho flexível, mas não muito. Então isso aqui ajudou a parte interna, ajudou a fazer ele ficar mais firme. Quem quiser fazer mais durinho, põe um pouco mais de massa. Eu acho que não tem necessidade, tá? Então agora eu não lixei, só lixei nas beiradas, tá? Aqui em cima não precisa. E eu vou passar um primer para evitar que rache, tá? Aí depois a gente pinta. Aqui o meu primer caseiro, depois eu deixo para vocês a receita na descrição do vídeo, tá? Então a gente usa só para evitar, porque às vezes racha, às vezes não racha, depende, eu não entendo por que racha, mas enfim. Então a gente previne para não acontecer isso. Passei o primer, agora eu vou escolher um bege para passar, porque depois eu vou fazer uma página por cima com dourado. Então eu vou pintar esse aqui por dentro e por fora. Quero fazer uma parte com tinta cobre, metálica, eu vou passar um pouco de verniz para dar uma impermeabilizada, para tapar um pouco dos poros do papel machê. Que aí na hora de passar o pincel ou a esponjinha, como eu vou usar, ele vai fluir por cima, não vai entrar muito nas veias do papel machê. Então é isso que eu quero. Eu não quero que ele pinte tudo, eu quero só que ele dê uma passada assim, bem fraquinha. Assim, com bem pouquinha tinta, ó. Vai passando. E a esponjinha seca, eu não molhei a esponja. Então, bem pouquinho assim. Agora eu vou passar um pouquinho de dourado também. Fazer um mesclado. Com a outra parte da esponjinha que tá limpa, a gente faz da mesma forma. Tira o excesso assim e vem passando.
Então vai dar um contraste dos dois tons, um mais escuro e um mais claro. Esse dourado é muito bonito. Então dá pra ver, ó, dá pra ver a diferença. Põe um pouquinho ali, tira o excesso com a esponjinha seca. É pouquinho assim. Olha que bonito que fica. Então vai ficar uma peça bonitinha, bem chique na mesa. Termina e a gente passa verniz, tá? Pra poder montar no guardanapo, ver como é que fica. Olha que lindo que fica, ó. Olha só como ficou lindo o nosso porta-guardanapo. E aí põe no prato, põe na mesa, vai ficar um luxo só. Então eu espero que vocês tenham gostado. E isso aqui é só uma sugestão de pintura. Vocês podem fazer com várias cores, né? Fazer listado, fazer xadrez, isso é o gosto de cada um. Tá? Então espero vocês para as próximas aulas, que eu vou dar outros modelos de porta-guardanapo. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa aula hoje, que é uma peça simples de fazer, mas é um efeito muito bonito. Então não deixe de curtir, de compartilhar, de seguir meu canal, de ativar os sininhos para os próximos vídeos, que vão vir outras aulas desse tema de mesa posta que eu estou preparando. E um beijo a todos e até a próxima!